Então, quando falam, pressão, eu acho que a pressão é um privilégio. É natural que você trabalhando, quem construiu esse prédio aqui é um engenheiro, ele assinou, tem uma pressão. O médico que está operando alguém, tem uma pressão. Isso é natural de qualquer profissão. Eu sei, não é fácil trabalhar de dia e estudar à noite. Não é nada fácil, mas é muito necessário. Isso te forja como profissional, te forja como pessoa. Não é qualquer dificuldade que te derruba. Qual é o melhor lado de começar? O melhor é começar. É bater na porta de uma instituição, enviar o currículo, né? E dizer assim, me dê uma oportunidade, eu quero começar a trabalhar. Olá, lucrativos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lucrativamente. E hoje temos um convidado especial que a gente trouxe que vocês pediram muito, não é mesmo, Nathalie? Isso mesmo, Júlia. Hoje nosso convidado é Guilherme Bordim, especialista na área tributária, que vai trazer um pouco das suas experiências e de toda a sua trajetória. Professor, seja muito bem-vindo ao podcast. E assim, vamos começar com a pergunta, assim, já de vereda. Como é que surgiu o interesse pela área tributária? Conta pra gente. Olha, primeiro eu queria dar um muito obrigado para a nossa audiência aqui, tá? Queria parabenizar vocês pelo canal. Eu acho inovador, muito legal o que vocês estão fazendo aqui, trazendo uma experiência para todo mundo, né? Em oratória, em conhecimento, pessoas que estão ligadas também aqui no dia a dia da ANF. Então, isso é muito importante. Falando de área tributária, eu acho que eu não escolhi ela, tá? Ela acabou me escolhendo. Eu fui me experimentando ao longo da contabilidade. E uma das primeiras experiências que eu tive foi no que chamam de departamento fiscal. Então, eu acabei tendo contato com nota, com apurações, com arquivos. E acabei vivendo toda essa transição para uma apuração digital. Peguei um pouco dela já mais ainda manual em algumas coisas, e agora já a era SPED, e agora estamos indo para uma reforma tributária com apuração assistida. Então, eu estou passando por essas fases da apuração. Então, não foi muito uma questão de eu escolher, foi acontecendo. Eu me enxerguei tendo que trazer informações importantes para as empresas. Eu fui ganhando a confiança das pessoas que trabalhavam comigo, e tem uma coisa que eu falo bastante. Quando você escolhe ser contador, né, na profissão, naturalmente você vai trabalhar com um prazo que não é seu, o dinheiro não é seu e o negócio não é seu. Então, quando falam, pressão, eu acho que a pressão é um privilégio. É natural que você trabalhando, quem construiu esse prédio aqui é um engenheiro, ele assinou, tem uma pressão. O médico que está operando alguém, tem uma pressão. Isso é natural de qualquer profissão. Então, quando você está trabalhando com questões que não são suas, você precisa ter uma responsabilidade profissional. E naquele momento, eu me vi, eu preciso ser melhor nisso, né? Eu preciso trazer uma informação de qualidade, isso afeta as empresas, afeta a empregabilidade. E assim eu fui evoluindo, tentando entender como as coisas funcionavam, como é que outros profissionais da área tributária se portavam. Fui me espelhando, entendendo o que era legal, o que eu não me identificava muito. E aconteceu, né? Começou com o ICMS, começou com o ISSQN. E aí eu vi que isso me limitava muito. Depois transitei pelo PIS e COFINS. Depois fui aprendendo imposto de renda e contribuição e outros tributos que estão, né, vinculados aos projetos que a gente faz. E atrelei isso, obviamente, também à contabilidade, porque eu tinha uma deficiência quando eu era um pouco mais novo, porque eu trabalhei muito em caixa, então eu não tinha muito acesso a um balancete, a um demonstrativo, que hoje eu defendo um trabalho integrado, né? E aí eu tive que aprender outras coisas da profissão que a gente acabava vendo na faculdade, mas não tinha a vivência. Não tinha o dia a dia da poder prática. Transitar com operações em lucro real, né? Operações com um pouquinho mais de complexidade. Então, isso tudo vai fazendo com que você também tenha aquele brio, né? E acabe trabalhando ou... como é que eu vou dizer para vocês? Tendo aquele sentimento de plenitude.
Eu vou interromper só um pouquinho o teu episódio para te dar um recado super importante. Que esse podcast é um oferecimento do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Antônio Meneghetti. O que mais, Julia? Passando também para avisar que vai ter um QR Code aqui para ti, caso tenha interesse com o curso de Ciências Contábeis, nos mandar mensagem, ligar pra gente. Não vai dar, né? Mas faz assim, uma ligação, pode fazer. Pode fazer. Vai que tu tenha meu número, daí tu pode ligar pra mim assim que eu te respondo. Ou no @JujubaBecker. @JujubaBecker, pode ser também. E não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, segue o @lucrativamente no Instagram, também pode fazer a inscrição no YouTube para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. E se por algum motivo tu não conseguiu acessar, tu pode também nos ouvir no Spotify. E o que mais? E assim, ó, pra ti, caso tu esqueça, caso tenha um amigo, um colega, alguém que tem interesse pelo curso de Ciências Contábeis, chama essa pessoa pra assistir o nosso episódio, mostra pra ela, compartilha e vem ser Anf, vem ser Contábeis. A gente espera, hein? Vem ser lucrativo, tá? Vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a trabalhar, por favor? Tá. Sim, foi se complementando ao longo do tempo, foi se experimentando também e foi... Exato, porque assim, o tributo ele faz parte da vida das pessoas, né? Desde o que o mundo é mundo. Se você buscar registros históricos, o tributo está lá. Um sacrifício para uma determinada entidade, para uma boa chuva, para melhorar a colheita, da época feudal. Se você buscar a história, tem até filmes que ilustram algumas coisas, claro. Então, o tributo sempre fez parte da vida das pessoas. E os tributos afetam os negócios. Então, por mais que você não tenha uma especialidade no sentido de ter a minúcia de um determinado tributo, eu recomendo que todos os contadores conheçam como os tributos funcionam, porque a gente está caminhando, né, numa era de reforma tributária em que diversas coisas que a gente faz, elas vão mudar a forma de fazer. E nós vamos trabalhar muito mais com a estratégia dentro das empresas e com uma visão sistêmica do que propriamente uma especialidade específica. E quando a gente trabalha na linha estratégica, a gente tem que ter uma visão sistêmica. A composição do balancete, como que o financeiro conversa com o tributo, como que o tributo conversa com o resultado da empresa e o que nós, de posse dessas informações, podemos levar, né, de melhoria para um negócio, para a rentabilidade dos clientes que a gente atende. E assim, foi legal essa parte sistêmica que tu fala, assim, e qual a dificuldade hoje que as empresas têm com isso? Porque, assim, muita empresa não tem essa visão nem sistêmica dentro da empresa dela, né? Como que isso está sendo uma dificuldade? Como é que os clientes estão se adaptando? Como é que está sendo? Assim, tem várias fases, tá? Tem várias fases de clientes. Tem clientes que têm estrutura, que têm uma governança mais presente, que tem uma política bem estruturada. Então, de alguma maneira, é um pouco mais fácil fazer uma implementação. Não que ela seja fácil, mas com essa estruturação é melhor. Agora, tu tem clientes na tua carteira que ele não tem a mesma governança, né? E muitas vezes ele não tem segregações de funções pelo tamanho, né? Você tem lá aquele empresário brasileiro guerreiro, né? E aqui eu quero deixar os parabéns a todos os empresários brasileiros, que tu empreender no Brasil é um desafio enorme e a gente está aqui ajudando a superar esses desafios. Que ele é o comercial, que ele é o financeiro. Que ele é tudo da empresa. Ele é o cara que vai lá verificar o estoque. Que vai lá vender, que faz todo 360. De alguma maneira ele tem a visão sistêmica, mas a contabilidade, essa parte burocrática é só um problema na visão sistêmica dele. E aí tu tem que entender que talvez a tua atuação junto a essas empresas, ela tem que ser um pouquinho diferente. Né? Não que você não vá atuar nas maiores com plenitude, mas lá você tem a noção que tem profissionais do calibre diferente internamente para o administrativo e financeiro. Tem empresas que têm já contadores, né? Tem economistas, tem administradores, tem advogados dentro do seu corpo administrativo que conseguem trabalhar daí com uma forma consultiva com a gente, né? Aplicando os processos no dia a dia. Então, é um pouco mais fácil a conversa, um pouco mais fácil esse entendimento. Mas a dificuldade de implementação, de visão sistêmica, ela é em todas as empresas. O que diferencia um pouco a gente conseguir, talvez, um melhor resultado, está no nível de estrutura que cada uma tem. Mas, mesmo assim, empresas até com uma estrutura melhor
Se ela não tiver uma boa comunicação, também não vai funcionar os projetos, entende? Então, esse desafio, ele é parte. E aí, aqui, complementando, e para quem está nos assistindo aqui, os alunos da ANF e outras pessoas, contabilidade é uma ferramenta. E, no meu ponto de vista, ela é uma ferramenta de conexão. Claro que ela tem o objetivo de gerar informação, cuidar do patrimônio das empresas, mas ela é uma ferramenta de conexão. Ela conecta pessoas, seja pessoa física, seja pessoa jurídica. E essas conexões movem a vida, seja de negócios, seja de relacionamento. Então, a contabilidade foi muito boa para mim nesse sentido. É uma ferramenta de conexão. Então, o que acontece nesse sentido? Hoje, um profissional, e principalmente quem está vendo agora, buscar pelo conhecimento deve ser talvez o principal objetivo. E junto desse conhecimento, a gente tem que ter conhecimentos que estão ali na periferia, né, do teu objetivo central. Oratória é conhecimento. Tecnologia é conhecimento. Eu vou trazer um exemplo aqui, depois vocês podem colocar no corte ou não, mas é importante para a gente conversar. Hoje a gente precisa gerar informações que são através de SPEDs, de arquivos eletrônicos. E muitas vezes nós, no escritório, né, nos deparamos com arquivos que não estão bem estruturados. E não é por falta de parâmetro, às vezes é um layout, é uma situação assim. E como é que eu sei de layout? Como é que eu estou falando de layout? Será que isso é um serviço da contabilidade? Será que eu tenho que saber que aquele arquivo TXT tem que ficar no módulo tal? Ou eu deveria analisar tecnicamente o tributo que está ali? Como é que... Não, eu não consegui validar, aquele arquivo tem estruturas erradas. E hoje a gente vai criando ferramentas, né, que para alguns pode ser gambiarra, que é, muitas vezes, olhar para aquele arquivo, o arquivo veio com o estoque está correto, mas falta um campo, aí tu tem que editar para colocar aquele campo para conseguir fazer a formatação. Nada disso a gente, obviamente, trabalha na contabilidade, de alguma maneira, não é um trabalho específico do contador, mas nós temos que começar a se adaptar para poder atuar no mercado. Talvez a reforma traga benefícios nesse sentido, de que eu não precise mais demandar tempo com essas coisas, talvez, porque a gente tem um processo de implementação, tá? E a gente acabe atuando, de fato, na análise tributária, na análise de negócio. Então, para quem está buscando conhecimento, tem que entender que contabilidade é parte dele, mas a tecnologia faz parte. Então, se você não mexer com arquivos, não souber atuar com a inteligência artificial, se você não melhorar a sua oratória na comunicação, se você começar a entender que não é uma caixa, você precisa entender que o balancete se comunica com o tributário, que se comunica com o financeiro, e que esse ciclo gera informações para as empresas, talvez num futuro, né, não tão distante, você vai ficando um pouco para trás em termos de opções, em termos de mercado. Então, é muito importante que a gente entenda que o conhecimento, ele não é só técnico no sentido de tributo. Ele vem junto uma oratória, ele vem junto uma postura, ele vem junto saber trabalhar com equipamentos tecnológicos, com softwares, com tecnologia, com inteligência artificial. Isso tudo são habilidades que estão no dia a dia do contador e do profissional de contabilidade, que são extremamente necessárias. Então, isso vai ajudar muito as empresas a terem uma visão sistêmica, a terem profissionais melhor capacitados para fazer qualquer transição, porque toda transição é dolorida, mexe com o comodismo, né? Então, tem que mexer em coisas, mudar processos, então isso vai auxiliar bastante. Perfeito. Muda bem o estereótipo do contador que a gente tinha, que era o guarda-livros, né? Eu acho que a profissão, ela tá exigindo essa mudança. Mas então, a próxima pergunta. Para quem deseja atuar na área tributária, quais são as principais carreiras no setor público e no setor privado? E algumas competências o senhor já citou, de quais são importantes, mas quais ainda é importante que o aluno desenvolva para alcançar essas áreas e se dar bem também? Olha, a parte tributária, quando a gente fala de setor público e setor privado, o público talvez nós não tenhamos tantas opções, tá?
Porque, basicamente, o que nós temos ali? Quem vai para uma linha de auditoria, e aí depende da esfera, se auditor de município, de Receita Federal ou de Receita Estadual, e basicamente essa pessoa atua olhando para regulamentos, olhando para normativas, e se os contribuintes estão seguindo esses regramentos e essas normativas da melhor maneira, né? Se não tem um planejamento tributário abusivo, se não tem alguma, talvez, fraude fiscal, é um olhar um pouquinho mais fiscalizatório, né? E para quem daí já é da linha do direito, que pode estar assistindo também aqui o nosso podcast, aí já tem a linha de procuradores, né? Que daí podem discutir matérias tributárias em favor da União, em favor do município, ou em favor do Estado, frente a um contribuinte que está questionando alguma tese tributária. Então, na carreira pública, né, ela se limita um pouco a essas questões, né? Já na carreira privada, aí nós temos diversas linhas de atuação. Nós temos a linha de atuação dentro dos escritórios com pessoas que estão estudando a especialidade e aplicando aquilo de maneira correta, né? Olhando para o compliance, olhando para as regras tributárias e orientando o cliente. Nós temos contadores que trabalham olhando para o passado, buscando algo que foi pago de maneira indevida, regras que talvez não foram aplicadas e trazendo quase como uma auditoria, né? Revisando períodos, buscando tributos pagos indevidos para poder recuperar esses valores, obviamente, dentro da empresa, né? E nós temos outros trabalhando com um consultivo pleno, olhando para estruturação de sucessão familiar, olhando para estruturação de patrimônio, né? Porque a gente paga tributo sobre renda, sobre patrimônio, então sobre consumo. Isso tudo está no dia a dia das operações das empresas e no dia a dia das pessoas. Então, o olhar do setor privado, ele tem muito mais possibilidades. Talvez, claro, a gente tem um monte de contencioso tributário aí, junto com a reforma, né? Interpretações que talvez sejam duvidosas ou algumas imposições que o fisco está trazendo que não são, talvez, aquilo que a gente estudou na base da questão tributária, que lá na frente a gente tem que entender como vão ser os julgamentos, os posicionamentos aí de tribunais e até de outros órgãos administrativos, como o CARF, né? Frente a algumas questões tributárias. Mas talvez ali na frente, algumas teses que hoje a gente trabalha e tem um volume de teses tributárias muito grande e possibilidades para as empresas, tendam, né, a diminuir em virtude de um alinhamento melhor da reforma. Mas eu ainda não estou tão confiante nisso frente a algumas imposições que nós estamos nos deparando aí com o fisco e os contribuintes. Então, sendo mais objetivo na resposta, nós temos uma carreira mais voltada para auditoria e procuradoria. A procuradoria, sim, vai discutir teses, né? Quem está certo, quem está errado, frente aos tribunais. O auditor, um olhar mais fiscalizatório. Na parte privada, é o consultivo. É trabalhar para as empresas, para as pessoas físicas, olha, isso aqui tem problema, aqui tem um tributo, isso vai mexer na tua margem. Ou olhar para o passado dessas empresas, olha, aqui tu pagou errado, tem um valor a recuperar, né? Isso tudo pode, obviamente, como lá na empresa onde eu trabalho, junto com o meu time, a gente atua todos esses campos da área privada, né? Na recuperação, no consultivo, né? E no operacional do dia a dia, ajudando a manter o compliance tributário. E pensando assim, naquele aluno que está querendo entrar para a área tributária, mas não sabe para onde começar, que área poderia ser a forma de começar dentro do tributário? Olha, é começar. Porque se eu te disser que a área para começar dentro do tributário é o PIS e COFINS, pela reforma tributária ele termina, o futuro dele termina agora em 2026, 2027 nós começamos a CBF, a CBS. Mas, eu vai começar pelo ICMS. O ICMS também vai ser finito, né? Eu acho que você precisa começar. Se você se deparar com o PIS e COFINS, estude o PIS e COFINS
entenda. Comecei agora, tem alguns meses. Ok, entenda. Talvez você consiga olhar alguma coisa que foi feito de maneira indevida e tenha um tributo a recuperar. Como facilidade, olhar para operações fiscais dentro do tributário talvez seja um pontapé melhor. Mas é difícil dizer por qual lado. Você precisa começar. Né? É como eu digo, quando a gente sai para jantar, ler o cardápio faz parte, mas a gente saiu para jantar. Então, comece. Não fique ali, eu quero começar no tributário, mas será que eu atuo no consultivo? Será que eu atuo no escritório? Será que eu... Não, entra no trem. O trem tá andando, entra no trem. Depois a gente começa a trocar de vagão, né? Eu acho que comentava com vocês nos bastidores, depois você vai entender que esse trem vai parar numa estação e talvez você possa trocar de trem, né? Quando você olha para essas questões, mas começa, né? Entra no trem. Então, vou lá começar num departamento fiscal de um escritório. Você vai ter uma boa noção de compra, de venda, de prestação de serviço, entende? De operações com patrimônio, venda de imóveis, compra de imóveis, locações. Isso tudo envolve documento fiscal, que são obrigações acessórias, né? Envolve declarações, envolve a obrigação principal, que é o cálculo do tributo. Então, você vai se deparar ali com a legalidade, onde está escrito na lei, qual o fato gerador, com a base de cálculo, com alíquotas. Você vai se experimentar nisso, você vai começar a entender isso. E vai se deparar com um momento de transição, né? Ligando aquele clique. O que eu estou olhando agora vai começar a ser assim. E agora, como é que eu vou transitar? Então, comece. Porque quem começar já sai na frente de quem está esperando até agora o melhor momento. Então, se experimente, vá trabalhar, entre num departamento fiscal, entre num departamento contábil, estagie, vai conseguir se auxiliar em um departamento, analista, se você já tem um outro conhecimento, mas atue, se experimente, olhe, né? E você vai detectar se você vai gostar disso ou não. Mas eu sempre gosto de deixar claro, você pode não gostar, talvez, da área tributária se você atua em contabilidade. Com exceção do aspecto trabalhista, que é um pouco mais isolado, são regulamentações, outras questões diferentes. Né? Se você for um consultor de negócios que usa o balancete, calcula a margem, calcula, obviamente, a liquidez, custos, entre outras coisas, você precisa minimamente conhecer como os tributos se comportam nas operações e precisa que eles têm, né? minimamente entender como é que a folha impacta nas operações de mão de obra, porque senão você vai dar uma orientação errada, você não vai ter base. Então, você precisa conhecer, por mais que você não seja um especialista. Então, quem quer atuar na área tributária, quem quer se experimentar, qual é o melhor lado de começar? O melhor é começar. É bater na porta de uma instituição, enviar o currículo, né? E dizer assim, me dê uma oportunidade, eu quero começar a trabalhar. Eu acho que uma dificuldade que o pessoal tem hoje em dia, talvez, é de sair da zona de conforto para começar. Uma dificuldade de conciliar a sua vida pessoal com estudo, trabalho. Não sei se tu teve alguma dificuldade no início da tua carreira de conciliar, de fazer essa conciliação em trabalho com a vida pessoal. Como é que tu saiu desse problema? Vamos lá. Eu tenho uma mentalidade que não tem vida pessoal e profissional. Tem vida. E talvez, para quem está à frente do negócio e para quem também está estudando, com esse bombardeio de informações que a gente tem, encontrar um equilíbrio entre todas as emoções é desafiador, né? Seja para quem está empreendendo, seja para quem está estudando, quem está escolhendo um momento. Eu acho que a gente tem vida. Então, você tem que ter uma postura, você tem que ter uma mentalidade. E nada disso é fácil. É difícil para mim até hoje. Eu tô com 42 anos. Então, e é difícil para pessoas que também são mais velhas que eu e para a juventude também é. Mas a gente precisa, de alguma maneira, ter um foco e entender por que a gente está fazendo aquilo. Para algumas pessoas é mais fácil. Tem talvez pessoas que não precisaram trabalhar.
Mas daí não se deram por conta, quando não precisaram trabalhar, que quando ela veio para o mercado de trabalho, essa experiência fez falta. Porque quem quer atuar, seja na contabilidade, e aí eu já caso com o pessoal do direito, caso com o pessoal da administração, quem quer ter uma vivência corporativa, se você não se experimentar na juventude, quando você se formar, não pense você que você vai ter um cargo de coordenação. Não pense você que você vai ter um cargo com uma remuneração melhor se você não consegue entregar, não consegue gerir um processo, não tem a vivência do processo, né? Vem o mercado e te dá um soco. É aquilo que eu digo, né? Você tá lá na trincheira, então beleza. Tá aqui o seu fuzil, tá aqui uma bússola, nós estamos aqui, vamos lá. Tu vai mais receber tiro ou vai conseguir atirar, né? Sim. Então, o mercado de trabalho, ele te dá um soco quando você sai da universidade. Então, se você começar a se experimentar no mercado de trabalho quando você está estudando, é muito melhor. Professor, mas é cansativo. Guilherme, é cansativo. Eu sei. Eu vivi isso tudo. Eu estudava à noite e trabalhava durante o dia. E teve épocas da minha vida que eu tive 3 empregos. Não foi fácil. Teve épocas que eu estava cansado e matei aula. Então é importante saber, eu nunca fui um aluno exemplar. Eu consegui me formar, passei por essa guerra. Tá aqui meu diploma. Mas o diploma não me torna um contador. A experiência O que me torna um contador é a experiência do dia a dia, é a vivência. Entende? E essa vivência, ela é cumulativa. E eu comentava com vocês nos bastidores, daquela moça que teve aqui, a Jéssica, né? Que foi do Dia da Mulher. Ela falou uma coisa muito legal, dentre as outras coisas, mas ela traduziu bem. O jovem, ele tem que lutar pelo conhecimento técnico. Então, como é que funcionam as coisas? Como é que eu posso melhorar isso? Né? Qual é a dor que as pessoas têm? Então, se você conseguir resolver problemas, atuar dentro das empresas, você vai, de fato, conseguir sair da universidade muito melhor preparado. Mesmo que você tenha condições melhores, de que a sua família não exija que você trabalhe, te dá uma boa base, né? Você acorda mais tarde, vem para a faculdade à noite, né? Fez lá suas 3, 4 refeições, está bem alimentado, bem pleno, vai para aula. Mesmo que a tua família não exija que você trabalhe, eu acredito que você precisa se experimentar. É a única forma que você vai conseguir entrar no mercado administrativo, do direito, da parte contábil, com uma plenitude maior. Então, vai ser desafiador sempre. Ontem estava frio, tinha chuva, era dia dos namorados e nós estávamos lá estudando planejamento tributário. Porque nós escolhemos estar ali. No momento que você escolheu estar ali, você precisa ter a responsabilidade com as suas escolhas. Ah, mas teve um dia que eu matei a aula, tá tudo bem. Revisa por que tu matou a aula, foi aquele dia, isolou, começa o processo de novo. Não se perdeu o processo. Existe uma constância. Às vezes ela cai um pouquinho, às vezes ela sobe, às vezes a gente está um pouquinho mais motivado, mas ao longo do tempo, os esforços, eles vão ficando a média desses esforços. E você vai acumulando esse conhecimento, você vai acumulando esse resultado, e você vai tendo vivências que você vai dizer, são fases. Eu sei, não é fácil trabalhar de dia e estudar à noite. Não é nada fácil, mas é muito necessário. Isso te forja como profissional, te forja como pessoa. Não é qualquer dificuldade que te derruba, não é qualquer probleminha, não é qualquer falta de coisa que vai te derrubar. E quando você chegar no mercado de trabalho, com o diploma na mão, você está não só habilitado por uma instituição, como bacharel e depois, né, pelo CRC, mas também com uma bagagem muito grande de dia a dia. Isso vai fazer toda a diferença. Então, quem não está trabalhando ainda, eu recomendo que trabalhe. Se experimente, né? Porque o trabalho, ele vai te trazer conexões. Falei no começo aqui do podcast, contabilidade, na sua teoria e na sua essência, ela gera informações. Perfeito?
Ela guarda essas informações, protege o patrimônio e essas informações te conectam. E isso moveu minha vida. Eu tenho muitos clientes que viraram meus amigos, viraram compadres, que nem eu digo, viraram padrinhos de casamento, eu virei padrinho de casamento, relacionamento com filho. Isso é muito positivo, que são pessoas que me apresentaram para outras pessoas, portas foram abertas. Então, esse relacional move conexões. Não está trabalhando ainda? Bate no colega ali, pô, colega, eu vi que tu estagia, eu vi que tu trabalha, tem uma oportunidade lá na empresa que tu tá, como é que faz? Vai te experimentar. Eu acho que é a melhor coisa que você vai fazer enquanto estudante. Eu acho que é uma visão que até eu não tinha, assim, enquanto estudante, assim, que, cara, tu vai ter que equilibrar os pratinhos, não é? É o tempo da faculdade, é o tempo pós-faculdade, é o tempo depois, sempre vai ter pratos para equilibrar, assim. Hoje, talvez eu não esteja bem, vou precisar matar a aula, mas tá tudo bem, o mundo não vai cair, assim. E é que nem nós estava comentando antes, o ponto também da ANF de estimular o trabalho também. Eu não tinha essa noção, assim, o quanto o impacto de tu começar a estagiar cedo, começar a trabalhar cedo, começar a se experimentar, o diferencial que aquilo tinha, porque não dá para esperar ali a finaleira do último semestre, agora o que eu vou fazer da minha vida, assim, cara, já tô trabalhando, já tô movendo, as coisas já estão acontecendo, já sei o que eu mais ou menos gosto, o que eu não gosto, e o diferencial que isso traz a longo prazo também, né, porque daí tu tem uma vivência do dia a dia, assim, então acho que foi, assim, muito bom essa parte do trabalho, e professor, assim, para finalizar, eu queria ficar mais umas 2 horas aqui falando com o senhor, mas levando em consideração hoje, sendo professor, sendo empresário, vindo para a instituição também da aula, assim, a gente normalmente faz essa pergunta para os alunos, assim, de qual o diferencial da ANF dentro do curso das Ciências Contábeis. Mas hoje, olhando com toda a experiência, com todo o lado também de relacionamento com outros empresários, o que tu diria para o aluno que quer vir cursar Ciências Contábeis, está na dúvida, o que o senhor diria que o curso de Ciências Contábeis dentro da instituição ANF tem de diferente? Ele tem diversas coisas de diferente. Eu costumo dizer que são fases. Quando eu me alinhei com a Leandra, né, a nossa querida coordenadora, né, gente finíssima, e eu cheguei na ANF, e tu olha para a estrutura, tu olha para o cuidado, tu olha para o carinho. Mesmo que eu não esteja num dia bom, não tem como eu fazer uma aula meia boca. Entende? Não existe isso. Primeiro, por mim, e segundo, pelo que a instituição oferece. E a ANF traz professores, traz pessoas que vivem aquilo que elas estão tentando, da melhor forma possível, passar para os alunos. E o que eu estou dizendo com isso? Em ciências contábeis, nós temos o ciência, mas nós também temos o contábeis. Professor, o que isso quer dizer? Nós vamos olhar lá para os nossos conceitos de ativo, para os conceitos de passivo, para nossa questão de composição do PL, para a literatura como um todo, para o manual da lei das SAs, para diversas literaturas que nós temos vinculado à contabilidade. Mas como eu falei, quando tu sai para jantar, não é apenas ler o cardápio. Nós precisamos jantar. Então, nós temos o contábeis. Como é que acontece um planejamento sucessório? Qual o papel do contador num planejamento sucessório? Vamos fazer um junto aqui. Vamos pegar um case, cuidar o LGPD e vamos fazer um junto aqui. Então, esse, para mim, é o principal diferencial da ANF. É fazer as coisas acontecerem aqui dentro da universidade. Trazer experiências muito próximas ao que acontece hoje no mercado de trabalho. Então, quem quiser estudar na ANF, como um todo, vai ter isso. E quem quiser estudar o curso de Ciências Contábeis, está escolhendo uma profissão que está cada dia se reinventando. Ser contador no Brasil é um privilégio, porque não é qualquer coisa que nos abala. Em termos de negócio. A gente passou por várias coisas. Estamos passando hoje pela maior transição da profissão, no meu ponto de vista, no Brasil. Sim. Tá? Que é a reforma tributária. E ali é uma excelente oportunidade do jovem que vier para a ANF entender quanto a inteligência artificial vai nos ajudar nesse processo.
quanto nós vamos precisar melhorar a nossa comunicação com os clientes. Então, vocês são alunos da instituição, vocês estão trabalhando oratória aqui, né? Outros alunos trabalham aqui, né? O podcast ajuda muito isso, ajuda na conexão. Nós temos parte de tecnologia ali para a gente trabalhar e nós estamos vivendo o que as empresas vão precisar. Então, nós vamos deter informação, nós vamos nos relacionar, nós vamos viver isso aqui e vamos levar para o dia a dia. E é muito legal estar ali junto com a turma do planejamento tributário. Eu fui privilegiado com aquela turma, que hoje alguns alunos já conversam comigo coisas que eles fazem nos trabalhos deles, que eles estão trabalhando, que eles estão experimentando, casos que aconteceram no dia a dia, uma nota, uma dúvida, um tributo. Então, você poder ter professores que vivem o dia a dia daquilo que vocês estão estudando e que vocês já estão no mercado de trabalho, para mim é um diferencial enorme, né? Porque eu não descarto a parte teórica, ela é essencial, eu tenho que recorrer a literaturas, tipo agora, com mudanças, como é que isso vai ser apropriado? Ah, mas vai sair do PL, vai para o passivo, mas por quê? Tá, o que diz o CPC tal? Eu tenho que recorrer a isso, eu preciso. Mas eu, por exemplo, já tive casos de fazer uma pós-graduação onde a pessoa que estava falando sobre recrutamento não era dono de uma instituição, nunca tinha feito recrutamento de ninguém, entende? Eu fui descobrindo isso depois nas conversas, e ela estava falando sobre entrevista. Há um tempo atrás, quando eu era um pouco mais jovem, eu notava as pessoas falando muito sobre empreendedorismo, mas não colocou o nome num contrato social de nada, não tinha nenhum MEI, entende? Então, de alguma maneira, eu sou um pouco cético com isso, né? Eu acho que para a gente ter um pouquinho mais de propriedade sobre algumas coisas, a gente precisa, de alguma maneira, viver elas de uma maneira intensa, diária, com resultado, né? Eu acho que os resultados, eles falam por si só. Por si só. E o curso de Ciências Contábeis como um todo é uma profissão que eu tenho uma gratidão enorme. Eu tenho uma vida digna, eu conheci pessoas, como eu disse, são conexões que movem a vida através das ciências contábeis. E um contador hoje brasileiro, ele é não só um guerreiro, mas um cara que, se capacitado, se focado naquilo que está fazendo, ele consegue colaborar e muito com qualquer instituição. De maneira segura, de maneira responsável, levando o nível do negócio daquele cliente, daquela instituição, melhorando a lucratividade. Então, quem está pensando em fazer alguma coisa, está em dúvida e quer ir para uma linha administrativa, eu recomendo muito o curso de Ciências Contábeis, te dá uma visão de negócio. E você pode atuar em várias coisas. Em financeiro, em contabilidade, em tributário, no RH, em questões administrativas, estratégico, planejamento. Isso é positivo. Ao ponto também que traz algum prejuízo quando o aluno fica olhando para diversas frentes e não sabe o que faz. Volto lá no começo do podcast. Entra no trem. Depois tu troca de vagão. Mas entra no trem. Começa. Né? Na minha época eram 3, 4 opções, não tinha esse acesso à internet como a gente tem hoje, essa pluralidade de opções. Talvez foi positivo por isso. E eu perdi oportunidades, por exemplo, dentro da universidade, lá em Santa Maria, de olhar para umas cadeiras de psicologia que eu poderia ter feito, né? Nós não tínhamos a informação à plenitude, porque hoje muitas vezes eu atuo boa parte do meu trabalho junto com o empresário quase como um pouco psicólogo, ouvindo o problema, ouvindo o que ele precisa, os anseios e tal. Então isso é muito positivo. Então são habilidades que permeiam a contabilidade. Então, se você é um estudante que quer cursar Ciências Contábeis, não tenha dúvida, você está escolhendo um curso que vai te ajudar e muito em diversas coisas que você pode fazer na sua vida. E se você vier para a Anfi, você vai estar muito bem de uma instituição com uma infraestrutura absurda, com professores muito bons e um ambiente, né? Eu acho que muito se fala, que hoje tá bonito, né? Nos YouTube da vida e tal. O ambiente, ele é transformador.
Então, se você está num ambiente onde as pessoas buscam prosperar, onde as pessoas estudam, onde as pessoas se relacionam, onde elas querem algo melhor, com certeza você vai ser uma dessas pessoas. Vai ser muito difícil você não ser ela. Então, venha para cá e atue, estude, trabalhe, se experimente. Eu vou interromper só um pouquinho o teu episódio para te dar um recado super importante. Que esse podcast é um oferecimento do curso de Ciências Contábeis da Faculdade Antônio Meneghetti. O que mais, Julia? Passando também para avisar que vai ter um QR Code aqui para ti, caso tenha interesse com o curso de Ciências Contábeis, nos mandar mensagem, ligar pra gente. Não vai dar, né? Mas faz assim, uma ligação, pode fazer. Pode fazer. Vai que tu tenha meu número, daí tu pode ligar para mim assim que eu te respondo. Ou no @JujubaBecker. @JujubaBecker, pode ser também. E não se esquece de se inscrever nas nossas redes sociais, segue o @lucrativamente no Instagram, também pode fazer inscrição no YouTube para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui. E se por algum motivo tu não conseguiu acessar, tu pode também nos ouvir no Spotify. E o que mais? E assim, ó, pra ti, caso tu esqueça, caso tenha um amigo, um colega, alguém que tem interesse pelo curso de Ciências Contábeis, chama essa pessoa pra assistir o nosso episódio, mostra pra ela, compartilha e vem ser Anf, vem ser Contábeis. A gente espera, hein? Vem ser lucrativo, tá? Vamos voltar a trabalhar. Vamos voltar a trabalhar, por favor? Pra ti que tá na dúvida, eu acho que depois dessa fala do professor não tem mais dúvidas. Professora, acho que foi incrível escutar um pouquinho de todas essas vivências que você tem. A gente poderia conversar por horas, que nem a Júlia falou. Tem tantos assuntos, a reforma tão em alta, tantas questões que a gente tem em dúvida ainda, né? Mas eu tenho certeza que todos os ouvintes já conseguiram ter uma clareza sobre a área, já conseguiram sanar algumas suas dúvidas. Se não tinha força para fazer alguma coisa, agora com certeza eles já vão ter, já vão tomar a iniciativa. E se curtirem muito, a gente faz a parte 2 com mais perguntas. Mas, professora, assim, foi uma aula. Muito obrigada pela tua disponibilidade por vir gravar com a gente. Eu acho que a gente podia deixar, assim, um hashtag para os alunos comentarem parte 2, né? Se caso vocês quiserem muito, assim, ele vem e grava a reforma tributária. Mas vocês vão ter que curtir, comentar, assim, engajar com a gente, que daí a gente vem fazer parte 2, né, professora? Com certeza. Então... né? E eu vou ficar olhando ali. Quem for meu aluno, não curtir, não comentar, já tem menos 0,5. Olha aí, ó. Então, pra ti que tá em casa nos escutando, já sabe. Então, assim, só agradecer. Foi, assim, sensacional. Eu acho que até pros alunos que muitas vezes vê a área tributária como um bicho de 7 cabeças, assim. Então, sabe que tem uma solução. Sabe que tem um professor disponível pra tirar dúvidas também. Então, assim, só agradecer. Muito obrigado. E pra ti que tá em casa, assim, comenta a parte 2 pro professor vir gravar com a gente de novo. E a gente se encontra num próximo episódio. Até mais. Tchau! Tchau!